Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos textos mais diretos e, eu diria, até confrontadores da Bíblia para tentar responder uma pergunta que atravessa gerações. Pois é, essa é a grande questão, não é? Quando tudo parece dar errado, quando as circunstâncias da vida apertam, como é que se pode ter certeza de que existe um amor ali? Vamos ver como o antigo livro de Malaquias lida com essa dúvida que é tão profundamente humana. Para a gente entender a mensagem de Malaquias, primeiro a gente precisa entender o cenário, o clima da época. E o que a gente encontra é um povo que, sinceramente, já tinha perdido a esperança. Olha só, já tinha se passado mais de um século desde que o povo judeu voltou do exílio na Babilônia. Aquela empolgação inicial, sabe? A reconstrução do templo, tudo isso já era uma memória bem distante. A realidade do dia a dia era dura, e aquela promessa de uma nova era de ouro simplesmente não estava acontecendo. O resultado? Uma desilusão espiritual generalizada. E o mais curioso é notar como os problemas se repetem. Malaquias muito provavelmente foi um contemporâneo de Neemias, e os dois estavam combatendo a mesma coisa, uma decadência total, tanto na sociedade quanto na fé. A gente está falando de corrupção entre os sacerdotes, negligência com as coisas de Deus e até casamentos com estrangeiros que minavam a identidade do povo. O cenário, para ser bem sincero, era bem sombrio. É nesse contexto que aparece o profeta Malaquias, um nome que significa meu mensageiro. E a mensagem que ele traz, olha, não é nada leve. A Bíblia descreve a profecia dele como um peso, um fardo. Ou seja, era uma palavra difícil de carregar e mais difícil ainda de ouvir. A confrontação estava prestes a começar. E no meio desse clima todo, nesse cenário de cinismo e de apatia, a primeira palavra de Deus vem de um jeito que ninguém poderia esperar. É isso. Simples assim. Direto reto. A primeira coisa que Deus diz para aquele povo desanimado, cético, é uma declaração de amor, pura e simples. Só que aqui, atenção, é fundamental a gente entender que tipo de amor é esse. Não é como o nosso, que vai e vem, que depende do que a outra pessoa faz ou deixa de fazer. É um atributo de Deus, faz parte de quem Ele é. A origem, a causa desse amor está nele mesmo, e não em qualquer qualidade que a gente possa ter. E como você acha que esse povo, afundado nos seus problemas e na sua frustração, responde a essa declaração de amor tão poderosa? Com uma dose gigante de ceticismo. A resposta deles é essa aí. Tá, mas em que exatamente o Senhor tem nos amado? Eles olham para a própria vida, para a falta de prosperidade, para a corrupção em volta e simplesmente não conseguem enxergar a prova desse amor. É uma pergunta que revela uma insensibilidade, uma cegueira espiritual tremenda, né? E a resposta de Deus, olha, não é um afago. Não são palavras doces ou promessas vagas. Ele responde com um exemplo histórico, um exemplo duro e impossível de negar. Deus basicamente os leva de volta para o começo de tudo, para a origem da nação deles. A escolha entre dois irmãos gêmeos, Jacó e Esaú. A prova do amor de Deus por Israel, segundo ele, está justamente no contraste entre o destino de um e o destino do outro. Um foi amado, escolhido. O outro foi rejeitado. E aqui a gente precisa ter muito cuidado com essa palavra odiado. No contexto da Bíblia, isso não fala de uma raiva, de um sentimento de animosidade como a gente entende. É um termo que indica uma decisão soberana de rejeitar, de não escolher. A prova do amor por Jacó foi a não escolha de Esaú. E aí vem um ponto central da discussão. Será que Jacó merecia esse amor todo? A resposta é, de jeito nenhum. O próprio nome dele queria dizer enganador. Ele foi um trapaceiro, se aproveitou da fome do irmão, enganou o próprio pai que já estava cego. A escolha de Deus não teve absolutamente nada a ver com o mérito ou o bom caráter de Jacó. E para não deixar nenhuma dúvida, séculos depois, o apóstolo Paulo usa exatamente essa história lá no livro de Romanos para explicar esse conceito. Ele destaca que a escolha foi feita antes mesmo de os gêmeos nascerem ou de fazerem qualquer coisa, boa ou ruim. Assim ficava claro, a escolha não se baseia em obras, mas só e unicamente na vontade soberana de Deus. Ok, mas como essa prova, que parece tão teológica, tão abstrata, se tornou algo visível, algo que o povo da época de Malaquias podia de fato ver com os próprios olhos? Simples. Deus aponta para as terras dos descendentes de Esaú, o povo de Edom. Enquanto Israel foi preservado e trazido de volta do exílio, a terra de Edom, a herança de Esaú, tinha virado um deserto. A desolação deles era a prova física, visível, da escolha de Deus por Israel. Era o contraste que provava o ponto.
E essa rejeição, historicamente, teve um ponto final. Séculos mais tarde, no ano 70 d.C., os edomitas se juntaram a uma revolta contra o Império Romano, foram derrotados e basicamente varridos do mapa. Eles desapareceram completamente da história, cumprindo o que a profecia indicava. A história de Edom foi a prova que Deus deu para o povo de Israel naquela época. Mas toda essa análise nos leva a uma prova ainda maior, a prova definitiva e universal do amor de Deus. Esse princípio do amor que não depende de mérito é a chave de tudo. O apóstolo João resume isso de forma perfeita. Qualquer amor que a gente consiga ter por Deus é só uma resposta. Ele sempre dá o primeiro passo. A iniciativa é sempre dele. E aqui está, a resposta final e absoluta para aquela pergunta: em que nos tens amado? A prova definitiva não está em ter uma vida fácil, em bênçãos materiais. A prova suprema do amor de Deus é o sacrifício de Cristo. E o detalhe mais incrível é que isso aconteceu quando a humanidade estava na sua pior condição, sendo nós ainda pecadores. É um amor provado não pela nossa bondade, mas pela sua graça. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, para a gente levar para a vida. Se o amor que serve de base para tudo não depende de performance, de acertos ou de mérito, o que isso significa para a nossa autoavaliação? E talvez mais importante, como isso deveria transformar radicalmente a maneira como enxergamos e tratamos as outras pessoas? Fica aí a pergunta para a gente pensar.